Se eu estivesse começando hoje o meu estúdio com o que eu sei hoje, não com o que eu tenho, poder aquisitivo nem nada, tô falando de conhecimento, eu ia crescer o que eu demorei 5 anos em apenas 1 ano, porque ter mais de 100 alunos ativos não é sobre tempo de espaço. Ah, eu inaugurei somente daqui 4 anos que eu vou ter uma empresa de sucesso. Não, se você souber como fazer, em 3 meses você bate 100 alunos ativos, em 3 meses você alavanca seu faturamento. Então não é sobre tempo de empresa, e sim o que você sabe e o que você faz. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos para mais uma live do Projeto Sem Mais, um projeto onde eu tô aqui toda quinta-feira às 15 horas ajudando você, meu seguidor, a conseguir mais de 100 alunos ativos com o seu próprio box de CrossFit ou estúdio funcional. Você que não inaugurou ainda, ou você que tem o seu próprio espaço e quer mais alunos e quer bater mais de 100 alunos ativos, toda quinta-feira às 15 horas o encontro é marcado para você. Para quem não me conhece, para quem tá me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 7 anos e eu venho aqui em todos os dias nos meus conteúdos para te ajudar e facilitar a sua jornada, ou seja, fazer você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá na minha jornada desde o início, independente do cenário que você está. Se você está aqui hoje comigo, a ideia é que você tenha o conhecimento para você abrir o seu próprio espaço ou crescer o seu próprio espaço. E hoje aqui a gente está no episódio número 17 do Projeto Sem Mais, e hoje eu vou falar sobre o tema da história do meu estúdio. Então eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de o que eu fiz para inaugurar, para crescer meu espaço, e o que eu fiz também para ter mais de 100 alunos ativos aqui no meu estúdio. Por que isso vai ser importante para você? Porque se eu falar os meus erros, vai facilitar com que você também não cometa esses erros, não é mesmo? Aprender com os erros dos outros é a melhor coisa que você pode fazer. Então eu vou falar bastante sobre isso aqui. Vou falar os principais erros, principais acertos também, o que eu fiz e que deu muito certo, né? Quais foram os marcos de crescimento do meu estúdio. Vou falar também um pouquinho mais sobre o que eu fiz para aumentar drasticamente o meu faturamento, o que eu fiz para conseguir muitos alunos, porque esses marcos de crescimento que eu tive no meu espaço fez eu ter saltos na quantidade de alunos ativos. Vou falar bastante sobre isso também, e mais importante do que isso, pessoal, eu vou falar também como eu fiz para trabalhar menos no meu espaço. Se você tá aí com o seu box ou estúdio, você trabalha das 6 da manhã até 10 da noite, tá tudo bem você passar por isso, mas não é normal e saudável você ficar assim pro resto da vida. Então eu vou falar também o que eu fiz aqui no meu espaço para conseguir trabalhar menos e mesmo assim conseguir mais alunos, sem deixar afetar, né, os meus resultados aqui com o meu espaço. É basicamente tudo isso que a gente vai falar. E lembrando, por que isso vai ser bom? Porque para você, né, para você que tá me assistindo, porque com isso você vai conseguir poupar tempo da sua empresa. E sempre quando eu falo de tempo é dinheiro, pessoal. Quando você economiza tempo aí na sua empresa, você tá ganhando dinheiro. E se você vai também evitar de cometer erros. E eu entendo uma coisa, pessoal, todos os erros que você comete aí no seu espaço, você vai perder dinheiro. E tem erros que saem caro. Aqui no meu estúdio eu cometi alguns erros que custou muito dinheiro. Eu não quero que você perca dinheiro assim, tá bom? Então vai ser bom para você adaptar para o seu cenário, tá? Independente do cenário que você está, ou se você já inaugurou ou não. Vou falar também sobre uma outra coisa também que é importante, que é falar sobre isso, porque lá no início eu tive uma grande dificuldade, pessoal. Eu tinha uma dificuldade de que eu não tinha pessoas para me inspirar e me guiar. Da mesma forma, diferente de vocês, né? Que eu tô aqui toda semana ensinando vocês a conseguir muitos alunos, eu não tinha isso lá no início. Então, uma das coisas que eu mais tive dificuldade lá no começo é ter um mentor, né? Ter uma pessoa que me guiava diante dos meus objetivos e no crescimento da minha empresa. Então, você que está aqui vai ser praticamente um guia para você conseguir crescer o seu negócio. Mesma coisa se você for fazer uma trilha, por exemplo, e já tem o caminho feito. Eu já trilhei o caminho, eu já cortei o mato para você passar. É a mesma coisa, tá bom? Então isso aí era uma coisa que eu tinha muita dificuldade lá atrás, tanto que no decorrer do crescimento do meu estúdio, e até hoje eu faço isso, eu gasto muito dinheiro para estar perto de pessoas que podem me proporcionar a chegada num outro nível. Então eu gasto muito com mentoria, com imersões, com networking. Por quê? Porque eu preciso estar próximo de pessoas que estão no nível acima de mim para me tracionar. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por isso que ambiente é tudo, pessoal. Ambiente é tudo. Se você quer ter um box com muitos alunos, você tem que estar próximo de pessoas que vivem isso ou de pessoas que vivem coisas semelhantes. Então, a partir do momento que você abrir uma empresa, você é um empresário.
ou uma empresária. Então é muito importante que você esteja próxima ou próximo de empresários também, para você viver na pele, sentir na pele, né, e ter referência do que outras pessoas passam também. Ambiente é tudo, pessoal, porque ambiente faz você prosperar muito mais rápido, ir muito mais rápido, ou não. Pensa você tá lá querendo ter muitos alunos com o seu espaço, e você tá num ambiente negativo, um ambiente que te puxa para baixo, você vai ter que fazer muito mais força para conseguir o que você deseja. Então, ambiente é tudo. Por isso que eu sempre falo da comunidade, né? O que é comunidade? Eu não vendo somente um curso para você, uma videoaula. Eu tava hoje aqui mesmo de manhã e o pessoal lá no grupo da comunidade, né, que a gente tem um grupo de WhatsApp, a galera lá falando sobre coisas do dia a dia, quais desafios você faz no seu estúdio, outra pessoa fala. Então, ou seja, lá na comunidade tem muitas outras pessoas que vivem o que a gente vive, porque eu desconheço que exista isso no Brasil, né? Não tem outro, eu não conheço outra pessoa que faz isso. Juntou um monte de galera de donos de box ou estúdio, botou lá numa comunidade e todo mundo troca informação. Eu acho que isso não tem, né, por aí. E eu que criei isso. Então é muito forte, porque às vezes o cara que tem um box lá no Amazonas tá passando por uma dificuldade, ele manda lá no grupo, daí outra pessoa que tem um box aqui em São Paulo conversa, interage. Isso aí é network. Invista muito em ambiente certo para você prosperar a sua empresa. E aí, só para vocês terem uma noção também, mês que vem eu vou numa imersão somente de empresário. Por que eu tô indo lá? Para estar no ambiente certo que me alavanque os meus resultados. Para eu aprender alguma coisa nova que tá me travando. O que tá te travando, muitas vezes, alguma coisinha, um detalhinho. Às vezes você não tem mais de 100 alunos ativos, ou você não aumenta seu faturamento, às vezes é por um detalhinho, algo que você não está fazendo, que se você começar a fazer, vai mudar seus resultados. Então começa a investir nisso, porque muda jogo, tá, pessoal? Se eu falasse para vocês aqui, e aqui já é o conteúdo da live, tá? Se eu falasse aqui para vocês algo que mudou o meu jogo nos últimos 7 anos aqui na minha empresa, foi isso que eu falei para vocês. Ambiente, estar no ambiente certo e também aprender coisas novas. Porque se você pegar o Marcelo lá do início, eu já vou chegar nesse ponto, o Marcelo lá do início não sabia nada, tá, pessoal? Eu saí do zero, sem nada, sem dinheiro, sem nada, e consegui ter o estúdio que eu tenho hoje. Então é possível, tá? E é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Olha lá o Estevão, é do Amazonas também. Tamo aí, Estevão. Eu sei que eu falo isso porque tem gente do Brasil todo que me segue aqui, então o pessoal vai me falando, sou do Amazonas, sou do Amapá, bem bacana. Então, pessoal, falei para vocês sobre ambiente é tudo. Um ajuste que você faz na sua empresa pode te proporcionar um grande resultado. Então, se você sair dessa live aqui com um ensinamento, um aprendizado, já valeu a pena. Você já consegue aplicar aí na sua empresa e alavancar o seu resultado. Um insight. Você tem que buscar uma live, um conteúdo, um curso, e pegar um insight já vai pagar todo o investimento. Daí você pode estar se perguntando assim, Marcel, mas eu nem inaugurei ainda, por que vai ser bom ouvir a sua história? Por que vai ser bom saber o porquê que você inaugurou, como você inaugurou e por que você conseguiu mais alunos? Pensa assim, se você não inaugurou ainda, é fundamental que você esteja aqui nessa live. Por quê? Se você pegar todo o caminho, você vai encurtar muito mais fácil a sua jornada. Eu sempre falo, né, nas minhas lives, aqui para os meus professores também, se eu estivesse começando hoje o meu estúdio com o que eu sei hoje, não com o que eu tenho, poder aquisitivo nem nada, tô falando de conhecimento. Se eu estivesse inaugurando hoje com o que eu sei hoje, eu ia crescer o que eu demorei 5 anos em apenas 1 ano, pessoal. Eu não tô achando isso, eu afirmo, eu conseguiria chegar em 1 ano que eu demorei 5 anos para alcançar, porque ter mais de 100 alunos ativos não é sobre tempo de espaço. Eu inaugurei somente daqui 4 anos que eu vou ter uma empresa de sucesso. Não, se você souber como fazer, em 3 meses você bate 100 alunos ativos, em 3 meses você alavanca seu faturamento. Então não é sobre tempo de empresa, e sim o que você sabe e o que você faz. Faz sentido? Então, mesmo se você não inaugurou, é importante para você. E se você já tem muitos alunos, por mais que você tenha um negócio com muitos alunos, você sempre consegue aperfeiçoar essa empresa. Talvez o seu jogo é outro, talvez as suas dificuldades são outras, talvez você não queira mais alunos agora, mas talvez você esteja com dificuldade de contratar, ou de delegar um treino para um professor, ou de abrir uma segunda unidade. Então, sempre vão ter desafios. Eu costumo falar que o desafio que você vai ter lá na inauguração, que eu chamo de faixa branca, né? Lá na inauguração, é totalmente diferente dos
desafios que você vai ter lá na faixa azul, por exemplo, que é quando você contrata um professor. Isso aqui é toda a metodologia das faixas que eu ensino lá na comunidade, né? Então tem o faixa azul, faixa branca, faixa verde, faixa preta, são desafios diferentes. Então você tem que procurar qual que é o seu próximo passo. O que você tem que fazer a partir do momento de onde você está. Você não inaugurou ainda? Foco na inauguração. Putz, você inaugurou, não está tendo lucro? Foco na conquista de mais alunos para você conseguir pagar suas contas. Inaugurou, tem lucro? Beleza, vamos contratar para você trabalhar um pouquinho menos, para você ter uma pessoa para te ajudar. Então, são etapas, Mesmo se você tem muitos alunos ou se você já não inaugurou ainda, é muito importante essa live para você. E o que eu vou falar, né, nessa live? Vou dividir em 5 partes, tá? 5 partes. Primeiro vou falar sobre o início do meu estúdio. Depois eu trouxe aqui para vocês 4 marcos de crescimentos. O que são esses marcos de crescimentos? São pontos e acontecimentos que tiveram aqui no meu estúdio comigo que alavancaram o meu crescimento. Então, quando eu passei por esses marcos, o meu crescimento foi absurdamente. E quando eu falo absurdamente em relação a crescimento, eu tô falando de número de alunos ativos e também de faturamento, beleza? Teve 4 marcos importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Mas antes disso, a gente tem que começar pelo início, né? Como eu inaugurei. É exatamente isso que eu vou falar pra vocês. Aí, ó, o Thales falou, Minas Gerais na área. Salve, Minas Gerais. Tamo junto, Thales. Seguinte, como eu comecei? Na verdade, pessoal, pra quem não sabe, eu trabalhava em academia. Eu era estagiário de academia, me formei. Comecei a trabalhar como professor formado em academia. Eu era o cara do balcão mesmo. Era do balcão, professor de musculação, era apaixonado na musculação e fiz até pós-graduação em musculação e era o cara que queria trabalhar como personal. Eu, saí da faculdade entendendo que se era o personal que era o canal naquela época, né? Eu me formei em 2014, naquela época não tinha essa coisa do digital, consultoria online, assessoria online, não tinha nada disso. Então, eu queria ser personal e a faculdade preparava a gente para isso, né? Na nossa área, ainda é um pouquinho hoje assim, né? Personal é a área mais bem vista dentro da nossa área, né? Onde você ganha mais dinheiro. Então eu me formei, queria ser personal, trabalhava numa grande rede de academias e não tinha nem ideia, nem passava pela minha cabeça em abrir meu próprio espaço. Nem sabia que isso era possível, né? Se você pegar lá em 2012, 2013, 2014, quase não tinha box de CrossFit por aí, era um ou outro, tava começando essa onda, né? Hoje em dia você vê 3, 4, 5 em cada bairro, então hoje tá bem proliferado, mas lá atrás não tinha isso. Então, eu nem passava na minha cabeça querer abrir uma empresa, abrir um box ou um estúdio, eu queria dar personal. Só que aí, na academia que eu trabalhava, foi implementada uma aula coletiva, que na época mesclava o treinamento funcional com o remo indoor, que era um remo, né? Remo seco, né? Que fala. E a aula era uma aula de funcional que mesclava os dois, era meio que um HIIT. E foi designado para os professores da musculação dar essas aulas. Então era 1, 2 ou 3 vezes na semana, não lembro direito. E eu fiquei responsável para dar essa aula no período que eu trabalhava. Então eu tava dando aula de musculação, parava uma horinha e ia dar essa aula. E quando eu dei essa aula pela primeira vez, né, eu saí de uma aula individual, que é a musculação, para uma aula coletiva. Eu me apaixonei por esse modelo de trabalho. E foi aí que eu conheci de fato o treinamento funcional. Foi aí que eu dei a primeira aula de treinamento funcional, não sabia nada, tá? Mas eu me apaixonei por esse trabalho. E aí começou a despertar um interesse em trabalhar com isso. Só que, aí que tá, entre o despertar o interesse em trabalhar com isso e de fato inaugurar um espaço, tem um abismo de distância, né? Eu nem sabia como fazer isso, quanto investir, quais equipamentos comprar, como alugar um ponto, não sabia de nada disso. Até que eu tinha um amigo aqui na minha cidade que ele tinha um espaço de lutas. E ele me chamou, do nada ele me chamou assim, Marcel, você não quer vir aqui no meu espaço? Eu te cedo aqui 32 metros quadrados para você abrir seu espaço e a gente vai fazendo uma permuta aí, 50-50, você paga 50% do faturamento e você não paga aluguel. Eu topei. Então eu peguei 32 metros quadrados. Naquela época, isso foi em outubro, final de outubro mais ou menos, meio de outubro. Ele falou comigo assim. Daí eu me preparei novembro e dezembro para inaugurar na primeira semana de janeiro. Então 2 meses para preparar tudo isso e também para juntar dinheiro. E aí eu não tinha dinheiro nenhum, né? Então o que eu fiz? Eu juntei 3 mil reais com horas extras, cartão de crédito, limite de cartão do cheque especial estourado. Meu irmão me emprestou um dinheiro também e eu comecei com essa quantia, 3 mil reais. E aí eu tinha um desafio, né? 3 mil reais para abrir um estúdio. E aí, como que eu vou dividir esse investimento? Então na minha cabeça foi assim, ó, eu não vou pagar aluguel de início,
1.500 vai para o piso, 1.500 vai para os equipamentos iniciais. Então, eu pus um piso lá, o mais barato que tem, um dos mais baratos que tem, que é o piso de PVC. Comprei lá 32 metros de piso de PVC e comprei os equipamentos que deu com R$1.500. Não deu muita coisa não, deu 2 colchonetes, um TRX, uma caixa, uma bola. Peguei um de cada para ficar mais fácil, né? Não queria comprar vários equipamentos. Comprei um de cada e comecei. Só que não tinha aluno nenhum. Eu estava saindo da musculação, trabalhando com aulas personalizadas, com aulas individuais e fui para um espaço totalmente coletivo. Eu trabalhava com 5 pessoas por horário, porém, como eu não tinha receita do meu estúdio, eu continuei trabalhando onde eu estava, né, na academia com meus alunos de personal para complementar minha renda. Tanto que isso que sustentou a inauguração do meu estúdio. Meu estúdio, se você pegar os primeiros 3 meses, eu não faturava nem R$500 por mês. E fora que esses 500 era dividido 50-50, né, com o dono do espaço. Então eu não faturava nada praticamente. Então era R$500 e colocava no meu bolso 250. O que você faz com 250, R$300, não é mesmo? E a beleza, né? Continuei trabalhando como personal, como professor de academia. E aí fui me encaminhando, né, para um primeiro marco, que era a saída dos meus empregos. Se você tem um box ou um estúdio, uma hora ou outra isso vai acontecer. Se você está começando com pouco dinheiro, talvez você tenha que continuar trabalhando onde você está trabalhando para se manter. Isso aí é uma coisa que eu ensino também. Isso eu chamo de etapa Jugos, que é você manter os 3 empregos para você conseguir pagar suas contas e aí alugar o seu imóvel ou abrir na sua garagem. E lá na frente você faz a transição, né? A fase de transição. Só que eu não tinha coragem de largar meus empregos, largar os meus alunos de personal para viver somente do meu negócio. Foi um processo de também acreditar que o meu estúdio ia dar certo. Eu não sabia se eu ia conseguir viver somente do meu estúdio. Na verdade, lá no início, eu abri o meu estúdio querendo apenas uma renda extra. Eu queria ganhar dinheiro, só isso, eu queria uma renda extra. Então eu pensava assim, vou abrir um estúdio, vou dar algumas aulinhas por dia, atender 5 pessoas por horário, vou cobrar tanto de cada um, vou ganhar X no final do mês. Era essa a minha ideia, mas eu não queria, nem passava na minha cabeça largar os meus alunos de personal. Eu queria manter os meus alunos de personal, porque eu querendo ou não ganhava R$500 de cada um. Na época quando eu abri o meu estúdio, eu acho que eu tinha uns 3, 4 alunos de personal. Então só aí já dava R$2.000 por mês. Eu não queria largar esses alunos. No início, eu queria uma renda extra, tinha pouco investimento, fiz pouco tempo de preparação, em 2 meses já estava inaugurando, não tinha aluno nenhum no meu estúdio e eu trouxe a musculação para o meu espaço. Então aí eu comecei com o primeiro erro que você pode cometer, trazer a musculação para o seu espaço. E o que eu tô querendo falar em relação a isso? Quando você abre o seu espaço e traz a musculação para o seu espaço, eu tô querendo dizer de trazer os equipamentos da musculação, a metodologia da musculação, o modelo de negócio da musculação, a forma de trabalho da musculação. Vou dar um exemplo. Lá no meu estúdio, até o 2º ano, eu deixava os horários livres, igual uma musculação. Então você vai numa musculação, você consegue treinar qualquer horário. Se você for 2h37, você começa a treinar, não é mesmo? Então eu tinha isso na minha cabeça também. Vou deixar os horários livres aqui, os alunos vêm treinar, a hora que eles chegarem eu trabalho como se fosse na musculação. Só que isso é horrível para você que quer ter muitos alunos. Como você vai conduzir uma aula com muitas pessoas se as suas aulas estão desorganizadas? Então esse é o primeiro erro que você já pode anotar aí, aulas de hora em hora vai ser a salvação do seu negócio. Por quê? Vai te dar organização. E com organização você consegue até entregar um serviço melhor para cada um dos seus alunos, você consegue até aumentar o seu valor e ter um faturamento muito maior, além de ter mais alunos ativos. Primeiro erro que você já pode anotar, organização vai te dar muito dinheiro. Então, uma coisa que eu demorei para fazer, colocar as aulas de hora em hora, porque eu pensava em trazer a musculação para o meu espaço. Aí, outro erro que eu cometi logo no início, quis comprar equipamentos que não eram escaláveis, que não davam para trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque na musculação eu trabalhava de maneira individual, então eu colocava um treino personalizado para cada um dos alunos, só que isso não funciona para você que vai ter 100, 200, 300 alunos ativos. Então se você quer ter um box com muitos alunos, você também não deve individualizar os seus treinos. Tem que ser aulas coletivas, uma metodologia para o seu espaço como um todo. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. No início, pouco investimento, pouco tempo de preparação, me preparei poucos meses para fazer isso, não tinha alunos, trouxe a musculação para o meu espaço, teve uma desorganização nos meus horários e também eu tinha poucos horários para atender.
Sabe quais eram os meus horários de funcionamento lá no início? Eu abria de segunda, quarta e sexta, das 6 da manhã às 8h45. Sim, eu fazia aulas de 45 minutos, porque eu tinha que pegar o busão 9 horas da manhã. Então eu abria das 6 até 8h45. Os últimos 15 minutos era para eu chegar até o ponto de ônibus. Eu não tinha carro, tá, pessoal? Eu ia a pé mesmo, não tinha, era busão o tempo todo. Então das 6 às 8h45, pegava o busão 9 horas e ia pra academia, que era em outra cidade, né? Eu moro em São Roque, eu ia lá pra Sorocaba, que é uma cidade de ônibus, dá 2 horas de distância mais ou menos, tá? Então eu ia lá pra outra cidade e lá eu entrava como fixo de musculação 11 horas da manhã e só ia sair 4 horas da tarde. 4 horas da tarde eu dava alguns personagens à noite, de segunda, quarta e sexta, e de terça e quinta eu voltava pro meu estúdio e abria o meu estúdio. Então, no estúdio era segunda, quarta e sexta, das 6 da manhã até as 8h45, e de terça e quinta era das 6 da tarde até as 9 da noite. Então, se você pegar de segunda a sexta, dava 3 aulas por dia, mais ou menos. Então, segunda-feira, segunda, quarta e sexta pela manhã, 3 aulas, terça e quinta, 3 aulas à noite. Era isso. Sábado eu não abria porque eu também dava aula de personal. E aí, muitas vezes você também não tem muito tempo e você acha que isso pode ser um impedimento para você inaugurar. Não, apenas começa, tá? Apenas comece, aos poucos você vai melhorando. Eu não teria o estúdio que eu tenho hoje se eu não tivesse dado esse passo lá atrás, se eu não tivesse começado da maneira mais imperfeita, mas fosse melhorando a cada dia. Então eu não estava na melhor situação, no melhor cenário, mas eu fui melhorando a cada dia. Então é essa mentalidade de progresso que você também tem que ter. Eu abria poucos horários e, lógico, eu sempre falo para vocês, né? Uma empresa, um negócio fechado, com os horários fechados, não vende. Então, se você tem um box ou um estúdio e você está fechado na maioria dos horários, a chance de você vender vai ser muito menor. A chance de você conseguir muitos alunos é muito menor. Então, entenda que você pode começar com poucos horários, mas é importante que você vá aumentando aos poucos. E foi isso que eu fui fazendo. Então, eu fui lá, comecei 3 alunos no primeiro mês, 5 alunos no segundo mês, e foi aumentando. Demorou 7 meses para eu ter 10 alunos ativos. 7 meses, pessoal. Então, eu demorei 7 meses trabalhando sem lucro praticamente no meu estúdio. E aí, no 7º mês, aconteceu uma coisa que foi muito importante, assim, pro meu espaço, e foi uma decisão, assim, que mudou o meu jogo. Sabe qual que era? Quando eu tava lá no espaço, fazendo parceria com aquele meu amigo, ele quis sair, ele quis alugar um outro espaço no outro ponto da cidade. Ele falou assim pra mim: Marcel, você quer ir comigo ou você quer ficar aí? E aí eu falei que eu queria ficar no imóvel e assumir o imóvel todo. Então, o que aconteceu quando eu tomei essa decisão? Eu assumi o imóvel todo de 120 metros quadrados, porém eu só tinha 10 alunos ativos e com isso eu assumi o aluguel todo também. Então na época eu pagava uns 1.500, 1.400 de aluguel, né? Então eu comecei a assumir esse valor de aluguel, só que eu não tinha alunos para me pagar. Só que eu ainda trabalhava como personal e também trabalhava como registrado em musculação. Assumi, continuei trabalhando praticamente sem lucro e nesse período todo, tá, pessoal? Eu sempre fui reinvestindo tudo que eu ganhava nos 3 empregos. Então eu fazia hora extra, eu trabalhava como personal, trabalhava no fixo de musculação, o dinheiro que entrava, o que sobrava, reinvestia no meu espaço. E aqui eu te dou mais um aprendizado também. Reinvista tudo que você ganha. Por quê? A sua empresa vai crescer na mesma medida do investimento que você faz nela. Quanto mais você investir, quanto mais você aportar na sua empresa, colocar dinheiro, mais ela vai crescer. Pega um bebê, o que faz um bebê crescer? É você alimentar esse bebê. Alimentar com leite, com comida, não é mesmo? A sua empresa é a mesma coisa, só que o alimento de uma empresa é o dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você aporta na sua empresa, mais ela cresce. Por isso, reinvista 100%. Então, eu demorei para ter mais conforto na minha vida, porque eu estava sempre investindo na minha empresa. E isso aí, lá na frente, fez minha empresa crescer e me retornar esse investimento. Eu lembro até, agora eu não tô com ele, né? Eu tenho um relógio da Apple, um Apple Watch, né? Eu demorei quase 2 anos para comprar esse relógio. Eu sempre quis ter um, mas eu pensava assim, eu vou pagar R$2.000 nesse relógio, com R$2.000, olha quantos equipamentos eu consigo comprar. Eu sempre fui fazendo essa troca. Investia no meu estúdio, não investia em mim. Investia no meu estúdio e economizava o máximo na minha vida pessoal. E isso foi postergando por 1, 2, 3, 4 anos, e isso aí lá na frente valeu a pena. Então, mais um aprendizado para vocês. Passe por uma fase de escassez, mais escassez na sua vida pessoal, para fazer a sua empresa crescer, porque lá na frente a sua empresa vai retroalimentar tudo que você investiu nela.
Então, se hoje eu tenho uma vida mais confortável na minha empresa, é porque eu passei 5 anos investindo nela. Mesma coisa, você vai fazer medicina, você vai passar 10 anos estudando, 10 anos ralando, investindo, pagando um absurdo na faculdade. Mas quando você se formar, o dinheiro volta. É a mesma coisa com a sua empresa. Todo o dinheiro que você coloca nela vai ser retornado. Foi 7 meses para eu assumir o imóvel todo. Quando eu assumi o imóvel todo, eu comecei a enxergar uma necessidade de estar mais tempo na minha empresa. Porque eu continuava abrindo somente aqueles horários, né? Segunda, quarta e sexta pela manhã e terça e quinta à noite. Só que aí eu fui começando a ganhar mais alguns alunos no estúdio, né? Eu saí de 10 para 20 alunos ativos, 25, 30 alunos ativos. E quando eu comecei a ter 30 alunos ativos mais ou menos, a minha receita também aumentou. Eu consegui ter mais receita no meu estúdio. E aí, essa receita já estava quase equivalendo com o meu salário que eu tinha como fixo de musculação. Daí na minha cabeça já não estava fazendo mais sentido estar trabalhando como fixo de musculação, porque eu trabalhava aqui 6 horas para receber algo que com 5 alunos aqui no meu estúdio ia se pagar. Daí o que eu fiz? Pedi a conta do meu emprego, continuei trabalhando como personal e fiquei somente com o meu estúdio. Então, estúdio e personal. Só que o que aconteceu quando eu pedi a conta do meu estúdio, do meu emprego lá na academia? Eu consegui muito aluno de personal, porque eu não estava dando mais treino para aqueles alunos que estavam naquele meu horário e muita gente quis treinar comigo. Eu acho que eu ganhei em torno de 6 ou 7 alunos de personal só por ter saído do meu emprego. Então, eu saí de uma carteira de clientes de personal de 5, mais ou menos, 5, 6 que eu tinha, para 14. 12, 14 alunos de personal. Então, eu tinha aqui 14 alunos de personal e o meu estúdio. E aí eu consegui abrir o meu estúdio em mais alguns horários. Então, eu comecei a abrir mais vezes na semana nos horários que eu não estava dando aula de personal. E aí, consegui mais dinheiro, mais caixa e fui reinvestindo, comprando equipamento. E sabe como que eu comprava equipamento, pessoal? Eu tava lá, comprava um equipamento e eu normalmente passava no cartão de crédito, né? Então, eu tinha um cartão de crédito com um limite mais alto, eu estourava esse cartão, pagava o cartão, estourava o cartão, pagava o cartão, estourava o cartão. Eu passei 5 anos com o meu limite estourado. 5 anos, porque eu tava sempre comprando equipamento novo, sempre reinvestindo. Então isso aí também acelerou meu crescimento. Isso eu passei, é lógico, porque eu comecei sem dinheiro nenhum. Se você começa com um caixa mais forte, talvez você não precise passar por isso. Mas uma coisa é fato, pessoal, você não pode ter medo de investir. Eu vejo às vezes o pessoal com medo de investir R$1.000 para entrar na comunidade, R$1.000, você vai precisar investir muito mais no seu espaço, então você não pode ter medo de investir. O investimento é o tempo todo, Quanto mais medo de investir você tiver, menos a sua empresa vai crescer. Quando eu falo investimento, eu tô falando investimento de equipamento, de sistema, de cursos, de mentorias, de imersões e tudo. Investimento é em tudo, porque é isso que faz a sua empresa crescer. Foram 7 meses para eu alugar o espaço, depois eu fiquei trabalhando como personal e também no meu estúdio, foi crescendo, até chegar um momento que eu tinha em torno de 40, 50 alunos no meu estúdio e eu tinha 14 alunos de personal mais ou menos. A receita era praticamente equivalente aqui, né? Eu ganhava em torno de 5, 6 mil com o meu estúdio e 5, 6 mil aqui com os alunos de personal. Uma receita de R$12.000, tá ótimo, né? Porém, os dois estavam no teto. Eu não conseguia crescer mais o meu estúdio porque eu tinha bastante alunos de personal e eu também não conseguia pegar mais alunos de personal porque eu tinha o meu estúdio. Então tava um travando o outro. Eu tinha uma receita bacana, porém eu trabalhava o dia todo e um travava o outro. E eu comecei a identificar que eu precisava largar meus alunos de personal para viver somente do meu estúdio. Só que eu não tinha coragem, né? Você largar R$6.000 de receita, 14 alunos de personal assim e falar assim, não quero mais vocês, você tem que ter coragem. E eu não tinha essa coragem, não tinha mesmo. E eu fiquei lá, embaçando. Foi 3. A partir do momento que eu larguei, já vou falar a história do como que eu larguei, né? Mas demorou, foram 6 meses. Uns 6 meses entendendo que eu precisava fazer isso e não conseguindo ter a coragem de fazer isso de fato. E aí, uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi algo assim, divisor de águas, que não foi eu que tomei a decisão. Eu larguei todos os alunos de personal, mas não foi o Marcel que fez isso. Fizeram eu tomar essa decisão. Como? A academia que eu trabalhava faliu. Ela fechou as portas literalmente do mês pro outro. Ela tava lá, aberta, inaugurada,
cheio de aluno, no mês seguinte fechou, faliu, fechou as portas e saiu todo mundo fora. E de 14 alunos de personal, eu fui parar com um só, porque todos os alunos de personal que treinavam comigo pararam de treinar, outros foram treinar em outra academia, em outro local, e eu perdi toda a minha agenda de aulas. Então aí que eu tomei a decisão. Opa, tô com um aluno só, então agora é o momento de largar esse aluno também e viver somente do meu estúdio. E aí que eu larguei tudo e fui trabalhar lá com o meu estúdio, somente com o meu estúdio. Só que imediatamente eu saí de uma renda mensal de 12 mil para uma renda mensal de 6 mil, porque o meu estúdio não ganhou alunos assim rapidamente, né? Foi um processo. Mas o que aconteceu? Depois que eu larguei todos os meus alunos de personal, eu tive foco 100% no meu espaço. E aí, um outro aprendizado para vocês aqui. O foco, onde você coloca foco, vai expandir. Então, se quer fazer o seu negócio crescer, você tem que colocar foco 100% no seu negócio. Foco em estudar mais o que precisa ser feito, foco em fazer o que precisa ser feito, foco nos seus alunos, na sua metodologia. Então aí eu larguei os outros empregos e foi o primeiro marco. Primeiro marco de crescimento do meu estúdio, viver somente do meu negócio, colocar 100% do meu foco no meu negócio, abrir todos os horários. E foi aí que eu comecei a abrir de segunda a sexta de manhã, segunda a sexta à noite, e eu tava aberto para conseguir vender mais o meu estúdio. Eu tava com medo, porque eu saí de uma receita de 12 mil para uma receita de 6 mil mensais, eu tinha um monte de boleto, tinha acabado de comprar um monte de equipamento, né? Sempre tava pagando equipamento, não sabia como ia pagar, mas eu tava lá agora 100% no meu espaço. E com isso, facilitou o crescimento ainda maior, mais do meu estúdio. Falei todo o início para vocês. Primeiro marco, saída do meu emprego e colocar 100% do foco no meu estúdio e aumentar os horários do meu negócio. Por que eu tô falando isso? Porque talvez você tenha 3 empregos e tá tudo bem, mas uma hora ou outra você vai precisar tomar essa decisão. E talvez você já até tenha pensado nisso e talvez você já até tenha passado da hora de tomar essa decisão. Mas você tem que analisar os prós e os contras, né? A partir do momento que você toma essa decisão, você vai focar 100% no seu negócio e vai conseguir acelerar o crescimento desse estúdio. Vamos pro marco número 2, né? O segundo marco de crescimento do meu espaço, que foi ajustar a metodologia de treino e o modelo de negócio do meu estúdio. Quando eu fui abrir o meu estúdio, ficar 100% no meu estúdio, eu não sabia o que precisava ser feito para crescer o meu negócio. Eu tinha uma metodologia totalmente desalinhada, eu não tinha muitos alunos ainda, tinha em torno de 50, 40, 50 ou 60 alunos, não me lembro direito, mas eu conseguia dar conta dando treinos individuais ainda, era eu sozinho, não tinha equipe, mas estava muito bagunçado. Para ter 50 alunos ativos, eu gastava uma força absurda, uma força muito maior do que eu gasto hoje, por exemplo, com muito mais alunos. Por quê? Eu não tinha uma metodologia, eu não tinha um modelo de negócio, eu tinha os horários bagunçados ainda. Lembra que eu falei para vocês no começo da live? O aluno chegava a qualquer horário e ele treinava a qualquer horário. Então era assim que eu trabalhava. E demorou para eu entender o que tinha que ser feito. E como que eu resolvi esse marco, né? Como que eu acelerei o meu crescimento? Nessa época eu fui fazer um curso presencial de funcional lá em Sorocaba mesmo. Eu até sempre falo dele aqui para vocês, o Rodrigo Carcaça, né? O dono da Move. Ele fez um treinamento, era uma imersão de 3 semanas e eu fui lá. E quando eu fui nesse curso, além de eu aprender de fato mais sobre o funcional, sobre a modalidade, sobre variação de exercício, eu enxerguei o modelo de negócio dele. Eu enxerguei como que ele fazia no dia a dia. Ele tinha 3 unidades da academia dele, do estúdio dele. Eu comecei a identificar como ele fazia aquilo. Então eu fiquei lá, foram 3 finais de semana. Eu suguei ele o máximo possível. Em 3 finais de semana, eu saí de lá não somente com conhecimento sobre treinamento funcional, e sim com conhecimento sobre o que eu precisava fazer no meu negócio para crescer o meu negócio. Então, saindo desse curso, eu ajustei a minha metodologia com o que eu aprendi nesse curso, e ajustei o modelo de negócio com o que eu vi no estúdio dele e também ajustei os horários de funcionamento, sempre de hora em hora, e deixei mais engessado, não deixei os alunos chegarem no horário que quisessem. Nesta época também eu já tinha instalado o sistema de gestão e tinha colocado o aplicativo de check-in, que facilitou essa minha gestão. Então, além de ter o modelo de negócio certinho, os horários certinhos, eu tinha uma ferramenta para controlar isso. Então, só de fazer tudo isso, já comecei a trabalhar muito menos, o valor percebido dos meus alunos com o meu trabalho aumentou, a minha gestão facilitou, o meu dia a dia ficou mais facilitado. Eu trabalhava muito ainda, mas já tinha dado um passo de progresso. Então, esse foi o segundo marco de crescimento do meu estúdio. Ajustar a metodologia, ajustar o modelo de negócio e também os horários de atendimento. Só com isso aqui, pessoal, vocês conseguem muito resultado na empresa de vocês. Por que eu falo isso? Muitos de vocês nem sistema têm ainda.
Muitos de vocês montam treino aleatório, treino no papelzinho, e eu não tô julgando não, tá, pessoal? Eu fazia isso lá no início, mas você tem que profissionalizar o seu negócio, vamos evoluir, porque senão isso aí pode atrapalhar o seu crescimento, pode atrapalhar a conquista de mais alunos. Lembra lá que eu falei no começo da live? É os detalhes, pessoal. Os detalhinhos podem fazer você travar no seu crescimento. São os detalhinhos. Segundo marco, ajuste da metodologia de treino. Terceiro marco, o que começou a acontecer quando eu fiz esse ajuste de metodologia, de modelo de negócio e nos horários de atendimento? Eu comecei a trabalhar menos e ter mais resultados. Então aí eu comecei a ter mais alunos. Comecei a subir de 50 para 60. Só um detalhe aqui, tá, pessoal? Eu nem fazia marketing, não sabia fazer marketing ainda. O que eu fazia de marketing era um post ou outro na rede social e só. Eu não fazia marketing, tá? O meu próprio trabalho foi me trazendo mais alunos porque eu ganhava ainda muitos alunos pela indicação. Como eu comecei sempre com esse viés de cuidar bem dos meus alunos, dar um bom treino para os meus alunos, cuidar mesmo, dar um bom atendimento, eles me indicavam bastante. Então o meu crescimento de número de alunos foi somente pela indicação. Só que demorou 2 anos, né? Sair lá de um estúdio para 10 alunos ativos com 7 meses de estúdio, para 100 alunos ativos, demorou 3 anos. Coisa que se você souber fazer um bom marketing, você faz em 3 meses. Eu saí de lá 50, 60, 70, 80, 100 alunos ativos. E eu ainda trabalhava sozinho. Só que ainda não estava 100% organizado o meu negócio. Por quê? Eu não tinha muitos equipamentos, ainda não sabia fazer um bom treino, né? Eu tinha melhorado a minha metodologia, mas ainda era de longe da que é hoje, né? Hoje a minha metodologia está muito mais evoluída ainda. Então, eu passava alguns perrengues ainda no dia a dia, na prescrição, na montagem dos treinos, principalmente por eu não ter recursos, né? Eu não tinha seguido a hierarquia de equipamentos, eu não tinha os equipamentos certos para me dar escala, para conseguir atender muitas pessoas, então eu passava muito perrengue. E aí, eu já estava num ponto que eu estava perdendo aluno, porque não estava dando conta de fazer tudo que precisava ser feito. Eu não conseguia fazer tudo, eu não conseguia responder o WhatsApp, eu que fazia tudo, né? Eu que limpava, montava treino, respondia o WhatsApp, era eu que dava todas as aulas, era eu que atendia balcão, era eu fazia tudo, então eu não dava conta. Era um Marcel só para tudo isso. Então eu comecei a diminuir a qualidade do meu atendimento. Começou a cair a qualidade do meu trabalho, simplesmente porque eu não estava dando conta. E fora que, se você dá fica um dia só, trabalhando 18 horas por dia, no outro dia você está acabado. Então era de segunda a segunda, o tempo todo, 14, 16 horas por dia. Eu tava bem surrado, né? Nessa época eu lembro que eu tinha perdido uns 10 quilos, assim, porque eu só trabalhava, nem tava treinando, né? Mal me alimentava. Eu lembro que eu ia pro estúdio, eu nem conseguia tomar água, porque era uma aula atrás da outra, aluno atrás de aluno, então eu consegui bater 100 alunos aí. Só que aí eu entendi que não adianta nada eu ter mais de 100 alunos ativos se eu tô nessa vida, se eu tô passando por essa situação. Então, mais importante do que ter mais de 100 alunos ativos é você ter um negócio estruturado que roda sozinho e que não te escraviza. Porque senão você vai estar lá saindo do personal em academia para criar o seu negócio, mas você vai estar criando um emprego injusto para você. Você até vai ganhar uma grana, mas, você vai sofrer muito mais. Compensa você ficar no personal. Compensa você ficar na academia. Aí eu comecei a entender que eu precisava ajustar o meu negócio como um todo. E o primeiro ponto de atitude que eu tive foi contratar uma pessoa. Então aí foi o terceiro marco de crescimento, né? Foi quando eu contratei a Amanda. Só que uma coisa é você querer contratar, outra coisa é você contratar de fato. Porque isso é difícil, pessoal. Porque quando você contrata, sabe o que acontece? Você tem um salário para pagar. Todo quinto dia útil você tem um salário para pagar. E isso me dava muito medo. Tanto que eu demorei para contratar, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o salário. Só que é ao contrário. Você contratando, você consegue até aumentar o seu faturamento. E isso aí o salário dessa pessoa vai ser pago muito mais facilmente. Então você vai ter que contratar, porque senão você vai estar impedindo o seu crescimento. Eu não trabalhava sozinho e por estar trabalhando sozinho é que eu não conseguia fazer o meu estúdio crescer. E aí quando eu contratei, o negócio foi facilitando, porque eu tinha outra pessoa comigo ajudando no dia a dia para fazer o que precisa ser feito. Hoje, se eu não tivesse a minha equipe, eu não consigo manter a minha empresa sozinho, porque tem uma estrutura, tem várias ações que precisam ser feitas, tem vários cargos, várias funções, então eu preciso de equipe. Então, se você não quer trabalhar muito para sempre, você vai precisar uma hora ou outra contratar uma pessoa para trabalhar com você. Porque se você não quer estar lá às 6 da manhã todos os dias, alguém tem que estar.
Alguém tem que estar. Se não é você, tem que ser alguém. Então é aí que o jogo muda. Porque quando você contrata uma pessoa, você não é mais só um dono, um professor. Você é um gestor. Você vai ter que treinar essa pessoa. Porque é uma ilusão sua achar que você vai contratar e essa pessoa vai chegar pronta. Isso não vai acontecer. Você vai contratar, você vai ter que treinar esse professor para que ele dê uma aula igual ou melhor que você. Porque senão também os seus resultados vão ser afetados. Se o seu professor está dando uma aula no seu espaço e não é tão boa, você vai tomar em relação a isso. Você vai perder alunos e o seu caixa vai estremecer. Só que o salário da pessoa vai ser pago normalmente. Então entenda que o resultado da sua empresa depende de você e também da sua equipe, né? Só que isso foi o terceiro marco. Eu já tinha 100 alunos ativos quando eu ajustei a minha metodologia. Isso aí foi lá no terceiro ano do meu estúdio. Quando eu contratei, é porque eu estava no meu limite, eu não conseguia mais dar conta de trabalhar 18 horas por dia. Eu queria trabalhar menos. Só que, quando eu contratei, eu comecei a trabalhar até mais. Por quê? Porque eu precisava treinar aquela pessoa. E também eu não conseguia delegar muito a função para essa pessoa. Eu tinha medo de deixar o treino na mão da Amanda, no caso, né, dessa pessoa. Eu tinha medo de delegar. Eu tinha medo de treinar. Tinha vários medos. Então, por isso que eu falo, você e a sua empresa vai crescer na mesma forma que você, dono, se desenvolve. Eu, Marcel, tive que evoluir bastante na parte de gestão de pessoas para que eu conseguisse, por exemplo, deixar o meu estúdio funcionar sozinho e eu estar aqui, por exemplo, fazendo uma live com vocês. Porque se eu não tivesse feito isso, eu estaria lá no meu estúdio. Até vou abrir aqui para vocês. Eu demorei anos, acho uns 2 anos para conseguir deixar meu estúdio funcionando aberto e eu estar aqui em casa. Eu não conseguia. Eu ficava lá no horário de abertura até o horário de fechar todos os dias, mesmo não dando mais as aulas, porque eu não conseguia deixar o negócio funcionando. Por quê? O Marcel não tinha evoluído ainda. Então, a sua empresa vai evoluir na mesma forma que você, dono, se evolui. E isso em todas as áreas. Como empresário, como marqueteiro, como vendedor, como gestor, como tudo. Você tem que evoluir em todas as áreas. Terceiro marco, comecei a contratar. Contratei 1, 2, 3. Eu cheguei a ter uma equipe com 4 pessoas lá no estúdio. Consegui tirar essa função de dar aulas de mim, que era a função que mais ocupava o meu tempo. E aí eu comecei a o quê? Focar no meu negócio, focar na gestão do meu negócio, focar no marketing, na venda, estudar mais. Isso que eu tô falando parece ser rápido, mas demorou, tá, pessoal? Foi 2, 3, 4 anos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que foi uma sequência lógica. Eu não contratei, antes de contratar, eu inaugurei. Depois que eu inaugurei, eu ajustei o meu modelo de negócio, saí dos outros empregos, comecei a ter mais faturamento, aumentei alunos para lá na frente contratar. É exatamente por isso que eu criei a metodologia das faixas, né? O faixa branca tem que se preocupar com as ações e as funções do faixa branca. Faixa azul tem que se preocupar com as ações e as funções do faixa azul. E assim por diante. Cada etapa requer uma ação e uma atitude diferente de você. O terceiro marco foi a contratação de uma equipe. E o quarto marco, né, que eu considero que aconteceu o tempo todo, mas é o mais importante de todos, pessoal. É você se importar sempre genuinamente com os seus alunos. Você quer ter um estúdio com mais de 100 alunos ativos no longo prazo? Porque não adianta nada você bater 100 alunos ativos no primeiro ano e passa 5 anos você fechou sua empresa. A meta é você continuar consistente com mais de 100 alunos ativos por 2, 3, 4, 5 anos. Como que você faz isso? E a principal maneira, né, acho que a única maneira, é você se importar genuinamente com os seus alunos. Você tentar manter os alunos com você, treinando com você por muito e muito tempo. Teve até uma pergunta de stories que eu recebi e respondi na semana passada. A pessoa falou assim: Marcel, eu dou uma aula experimental ou uma semana de aula experimental para a pessoa? Eu respondi assim: tanto faz quantas aulas experimentais você vai dar. O que importa é se essa pessoa vai ficar com você 1 mês ou 10 anos. A sua meta é você ter um aluno por 10 anos, 20 anos e não por 1 mês. Só que a única forma de você conseguir isso é você se importar com aquele aluno, entregar resultado, um bom atendimento, se importar mesmo com aquela pessoa e não somente com o dinheiro que ela está te pagando. Isso é o que muda jogo. Isso eu tinha lá desde o início, desde a minha inauguração. Eu pensava assim: eu não tenho melhor estrutura, eu não tenho melhor equipamento, não tenho maior espaço, mas uma coisa eu vou ter, que é um melhor atendimento. Esses outros cross e outros box que tem na minha cidade não vai bater o meu atendimento.
E isso eu tive desde o início. E isso eu tento manter até hoje com a minha equipe, né? Por mais que não seja mais eu que dou as aulas, eu tento passar essa cultura e essa energia para minha equipe, para que minha equipe fortaleça o atendimento, porque eu sei que se o aluno fica um mês somente comigo, eu tô deixando de perder, eu tô perdendo muito. A meta é o aluno se matricular e ficar 10 anos comprando de mim. Além de eu entregar um bom trabalho para essa pessoa, eu vou conseguir impactar muito mais o meu faturamento, também a quantidade de alunos ativos do meu espaço. Então, resumindo aqui para vocês, eu não sei como que tá o seu cenário. Talvez o seu início seja mais parecido com o meu, ou você esteja numa situação melhor do que eu, e tá tudo bem. Mas o importante é você entender que você precisa começar e depois melhorar. Comece e melhora. Jogo do progresso. 1% melhor a cada dia, tá bom? Começou? Melhorou. Aí você vai ter que focar 100% das energias no seu negócio, sair dos outros empregos e trabalhar somente com o seu estúdio. E aí você vai colocar foco 100% na sua empresa e isso aí vai acelerar o crescimento. Fez isso? Ajusta a metodologia, ajusta o modelo de negócio, ajusta os horários de atendimento e você vai conseguir ter escala. E aí você vai conseguir pôr 100, 200, 300 alunos para dentro. Isso aí não vai atrapalhar muito o gasto de energia que você tem hoje. Aqui eu deixo uma outra pergunta para vocês, né? Se chegasse amanhã mesmo 100 alunos no seu espaço, você ia dar conta? Porque muitas vezes a gente quer muitos alunos, mas a gente não comporta e não suporta tantos alunos assim. Então você precisa preparar a base, né? Preparar o terreno. E esse aí foi o segundo marco, né? Metodologia, modelo de negócio e os horários. Terceiro marco, contratar a equipe, porque você não vai conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito sozinho. Uma hora ou outra você precisa contratar, nem que seja um estagiário. E outra coisa, né, pessoal? Um estagiário você vai pagar aí R$800 por mês? R$800 por mês. Quantos alunos você precisa para pagar as contas desse professor? 5, 6, 7 alunos? Então, você consegue 5, 6, 7 alunos assim, pessoal. Assim. Se bobear em um dia, você consegue. Às vezes você está tentando economizar na contratação de um professor e isso está te freando. Sendo que se você contratasse, você ia ter mais tempo para focar na gestão do seu negócio, no marketing do seu negócio, e aí você conseguiria ainda muito mais alunos. Então é um jogo de troca de energia que eu falo. Contratou, aliviou um pouquinho para você, você vai começar a trabalhar um pouquinho menos, vai conseguir trabalhar mais na parte estratégica da sua empresa e focar ainda mais no seu negócio e vai virando uma bola de neve, né? Você vai conseguindo mais e mais alunos. E o último marco, que para mim é o mais importante, é o tempo todo você se importar com os seus alunos. Então isso eu tentei não perder desde o início. No início eu tinha esse viés de focar no meu aluno, e eu continuo com isso. Só que uma coisa é você dar um treino, um atendimento, um bom trabalho para um aluno. Outra coisa é você fazer isso com 200, 300, 400 alunos. É um outro jogo. Para você conseguir fazer isso com consistência, com 400, 300 alunos, você vai ter que ter uma equipe muito bem treinada, um modelo de negócio muito bem ajustado, os processos da sua empresa muito bem definido. Isso aqui deixo para um tema de uma outra live, porque aqui tem muito conteúdo também sobre esses pontos, mas é importante que você entenda. E uma coisa é você ter uma empresa com um aluno, outra coisa é você ter uma empresa com 200 alunos ativos. Eu ensino vocês a ter essa quantidade de alunos, mas para isso, cada etapa são importante. Desde o início, desde o faixa branca até o faixa preta quando atinge esse ponto. Mas sempre foca no seu próximo passo. Qual que é o seu próximo passo? É inaugurar? Beleza, inaugura. Inaugurou. Qual que é o seu próximo passo? É conseguir mais alunos e ter lucro. É o seu próximo passo. Tenho lucro, tenho muitos alunos. Qual que é o seu próximo passo? Você vai focando nisso, joguinho do próximo passo. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu falei para vocês um pouquinho sobre o início do meu trabalho, como eu consegui mais alunos, como eu bati mais de 100 alunos ativos e quais foram os marcos de crescimento da minha empresa. Manda aí sua dúvida para a gente responder aqui, tirar sua dúvida. Manda aí nos comentários qual dúvida você tem sobre a sua inauguração, sobre o seu espaço, sobre equipamento ou sobre a minha história também, caso vocês tenham alguma dúvida para perguntar. Manda aí. Meu cenário tá igualzinho ao seu, brother. Incrível. Tamo junto, Leandrão. Bora seguir o passo a passo, tá? Por mais que vocês não estejam na melhor situação agora, esteja passando por um momento de muito trabalho, de muita dificuldade, é possível. Eu tenho uma máxima que é a seguinte: não tem como vencer alguém que não desiste, né? Então, por mais que você esteja num cenário bem difícil aí no seu estúdio, no seu box, se você persistir e buscando a resposta, você vai achar. Não tem como você quebrar a sua empresa. Você só quebra a sua empresa, ou você somente não dá certo quando você desiste, né? Então se mantenha.
Equipamentos para comprar. Aí, vamos lá. Equipamentos. Lembra que eu falei no início do meu estúdio que eu comprei os equipamentos que deu, porque eu tinha pouco dinheiro? Então, o primeiro ponto é você ver quanto você tem para investir. Se você tem pouco dinheiro, você vai ter que filtrar os equipamentos que você compra. Se você tem muito dinheiro, aí você pode escolher um pouquinho mais. Então, a regra que eu uso para equipamentos é a seguinte: tem pouco dinheiro? Compra um equipamento só. Qual equipamento você vai comprar? O que tem mais escala. E aí são os equipamentos do topo da hierarquia, né? Equipamentos que são mais escaláveis, que você consegue trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, Querobel, Altair, Anilha. Mas aí você tem que analisar também a sua modalidade, né? Os equipamentos que você usa no yoga é diferente dos equipamentos que você usa no CrossFit. Então analise sua modalidade e compre equipamentos escaláveis. Tem pouco dinheiro, foca em um equipamento só. Tem muito dinheiro, aí você compra outros equipamentos. Mas não tem uma regra, tá bom? Piso de borracha ou grama sintética? Depende. Lá atrás eu coloquei grama, porque pra mim era mais barato e era o dinheiro que eu tinha. Então pra mim piso de borracha lá atrás não era tão bom. Mas depois que eu tinha mais dinheiro, eu troquei pelo piso de borracha. Se você perguntar pra mim qual que é o melhor, piso de borracha. Mas qual que é o melhor pra você? Será que vai ser o piso de borracha ou a grama sintética? Talvez você queira um piso mais barato, para você o melhor seja um piso mais barato. Então vai ser a grama sintética. Aí você falou no início aqui, daí depende, quanto você tem para investir, né? Cada piso tem pontos positivos e negativos. Piso de borracha tem pontos positivos e negativos. Grama sintética, positivos e negativos. Então você tem que entender qual que é o melhor para você. Sobre piso, acho que tem alguns vídeos no meu canal que eu falei sobre isso, tá? Depois assista lá no meu canal do YouTube. Como você faz para cobrar alunos? Quais tipos existentes? O tipo de cobrança pelo sistema de gestão. Para cobrar, pensa assim, ó. Plano é uma coisa, meio de recebimento é outra. Então, por exemplo, eu tenho um plano mensal que eu vou vender esse plano mensal na recorrência. Recorrência é o meio de recebimento. Um plano mensal é o tipo de como eu estou vendendo o meu produto, né? Então são coisas diferentes. Aí você perguntou em relação ao recebimento. Quais as formas de recebimento? Tem várias. Recorrência, crédito parcelado, crédito à vista, dinheiro, Pix, né? E eu sou adepto de usar todas. Todas. A forma que o aluno quer pagar, eu tô recebendo, entendeu? Se o cara quer pagar no Pix, no parcelado, à vista, eu tô vendendo. Até no cheque eu tô vendendo, tá bom? O que você tem a dizer sobre a criação de um box em cidade pequena, interior? Pensa assim, o que é uma cidade pequena para você? 100 mil habitantes? 50 mil? Eu acho minha cidade pequena. Minha cidade tem 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Mas eu já conversei com alunos da comunidade que tem 15 mil, 5 mil, 10 mil, né? Então não sei o que é pequeno para você. Mas independente do tamanho da cidade, pensa assim. Você precisa de quantos alunos para lotar o seu espaço? Você tem um espaço aí de 100 metros quadrados, você vai ter uma lotação máxima de 300, 400 alunos. Senão é fila de espera, você não consegue atender mais do que isso com essa metragem útil. Se o seu espaço é menor ainda, piorou, você vai conseguir atender menos pessoas. Então, de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, você precisa de 300. Então não tem cidade pequena, tem o seu marketing assertivo ou não, se você está fazendo um bom marketing ou não, tá? Você consegue lotar em ambos os cenários. Só que um ponto importante sobre cidade pequena, é muito mais fácil você conseguir mais alunos em cidade pequena do que cidade grande. Sabe por quê? O valor do marketing fica mais barato. É mais barato você investir no marketing e atingir todas as pessoas da sua cidade. Só para você ter um exemplo, para dar um exemplo, né? Se você investir R$10 por dia em anúncio, você atinge em torno de 1.000 pessoas por dia. Por dia. Se você investe um mês, R$10 por dia, R$300, meu, você vai alcançar a sua cidade toda. Fica muito mais fácil conseguir alunos, tá? Faixa branca o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Exatamente. Exatamente, Bernardo. Emerson, meu espaço é de 7 por 22. Meu, 7 por 22 é coisa, hein? 7 vezes 2 vai dar uns 150 metros quadrados aí, mais ou menos. Você acha que consigo dar aula para 10 alunos por hora? Pensa assim, ó. Aqui no meu espaço eu tenho 120 metros quadrados úteis. 120, aí no seu espaço é 150 metros quadrados. O que você tem que analisar? 150 metros quadrados úteis ou não? Porque se tem uma coluna lá, já não é 150 metros quadrados úteis, tá? Então você tem que ver a metragem útil. Na metragem útil, aí você vai conseguir saber quantas pessoas você atende. Só para você ter uma referência. Aqui eu tenho um espaço de 120 metros quadrados úteis e trabalho com 18 pessoas por horário. Então você tem um espaço maior do que o meu e eu trabalho com 18. Você está falando sobre 10 alunos. Tudo depende, lógico, da sua modalidade, né? Do seu nível de experiência também sobre conduzir aulas coletivas.
Lá atrás eu não sabia lidar com 18 pessoas ao mesmo tempo. Hoje eu consigo, né? Porque eu aprendi a lidar. Então depende disso também. Mas dá super certo. Dá pra, com 150 metros quadrados, se você tiver uma boa metodologia, saber lidar com essas pessoas, você consegue pôr 30, 25, 30 pessoas aí na sala. Tranquilo. E os equipamentos também, né? Não adianta nada você pôr 30 pessoas ao mesmo tempo se você tem 2 barras olímpicas. Então como você vai trabalhar, né? A sua estrutura vai facilitar ou dificultar o seu dia a dia, tá bom? Fiz parceria com uma academia e investi 1.400, pois na academia não tem, pensando no futuro ou próximo de quando inaugurar já tem algum material. Pensa assim, Leandrão, eu comecei também em parceria com outra pessoa, então pode ser que seja um começo para você. Se você vai ficar aí para sempre, talvez, acho que não vai ser uma boa você ficar para sempre aí, mas pode ser aquele start. E lá da frente, daqui 1 ano, 2 anos, se você quiser fazer a transição, fica muito mais fácil para você ir para um espaço próprio, porque você já tem equipamento, já tem uma bagagem, já tem um conhecimento, já tem alunos também, fica muito mais fácil. E você acha de dar aulas de funcional em condomínio? Será que vale a pena? Pode ser uma boa sim, tá? Aulas coletivas sempre pode ser muito rentável, porque você consegue cobrar menos e atender muitas pessoas, isso aí pode te dar um faturamento muito grande. Só que dar aulas em um espaço que não é seu, você fica à mercê de algumas coisas, né? O condomínio querer você lá ou não, o tempo, choveu, não tem mais treino, então tudo isso interfere, né? Fazer um trabalho outdoor. Então por isso que eu falo, ter o seu próprio espaço, um local, um endereço, um ponto físico, facilita muito aos alunos virem até você. Você não precisa ir até as pessoas podem vir até você, basta ter somente o seu espaço inaugurado. Qual as faixas de valores para cobrar dos clientes? Aí depende, tá, Estevam? Depende do seu negócio, né? Não tem como falar um valor para você aqui porque eu não conheço seu negócio. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um aluguel de R$1.000 e você tem um aluguel de R$5.000 e eu trabalho com CrossFit e você trabalha com CrossFit, o preço que você tem que cobrar não pode ser o mesmo que eu cobro. Por quê? O custo fixo é diferente. Por que eu vou cobrar? Se eu cobro 100, se você vai cobrar 100, você tá ferrado. Por quê? Você tem um aluguel 5 vezes mais caro que o meu. Então, depende do seu negócio, do seu custo operacional, da sua modalidade, do seu posicionamento, do local que você tá, do seu nível de conhecimento. Tem vários setores, né? Então não tem uma faixa de valores. O que eu recomendo é você não cobrar igual uma academia. Porque se você cobra igual uma academia, você vai desvalorizar o seu negócio e muito provavelmente você não vai ter lucro, tá? Então a academia cobra X, saiba que você tem que cobrar mais do que isso. Estou com um espaço novo, compro um rack ou compro mais equipamentos? O mais rack é equipamento, Marcelo. É um equipamento. Você usa o rack para fazer exercício. É um equipamento, tá? Como fazer o reajuste da mensalidade? Reajuste de mensalidades. Vamos lá. Reajuste de mensalidade, primeiro você tem que ter crédito na praça. A pior coisa que você pode fazer é aumentar a mensalidade sem mostrar para as pessoas que você agregou valor no seu negócio, porque aí as pessoas não vão entender o porquê que você está aumentando aquele valor. Você tem que mostrar para os seus alunos assim, ó, eu estou te agregando tanto valor que eu preciso aumentar a minha mensalidade. Você tem que escancarar isso na cabeça dos seus alunos. Só que, se você vai lá do nada e aumenta, meus alunos vão ficar bravos. E você vai perder muitos alunos. Crédito na praça. Como que você tem crédito na praça? Melhorando o seu espaço, melhorando o seu trabalho, melhorando o seu atendimento. Faz isso por 3 meses. Melhora, pinta alguma parede, compra um equipamento novo, faz um desafio diferente, faz um evento, compra um negocinho ali, um brindezinho ali. Faz isso por 3 meses, aí você anuncia o aumento que você vai conseguir ter muita aceitação desse aumento, tá? Se eu não me engano, tem uma live sobre isso no meu canal. Eu acho que tem sobre preço, tá? Dá uma pesquisada lá. Como delegar, pessoal? Essa é uma pergunta mais avançada de faixa azul, mais ou menos, né? Faixa azul na minha metodologia é quando a pessoa contrata. Então, pensa assim, você contratou um funcionário, um professor. Você quer que ele desempenhe uma função na sua empresa, seja dar aula ou seja fazer outra coisa. Primeira coisa, pensa assim, você vai fazer um bolo. O que você precisa para fazer um bolo? Você precisa dos ingredientes, das ferramentas e também do passo a passo, da receita, né? Ingredientes, ferramentas e receita. Para você delegar é a mesma coisa. O bolo é o aluno dar aquela aula. Então, como que o professor vai dar aquela aula, né? O professor fala, como que o professor vai dar aquela aula? Ele precisa das ferramentas, dos ingredientes e do passo a passo. Então, você tem que dar o passo a passo de como você quer que a pessoa dê aquela aula, você tem que dar as ferramentas para aquele professor dar aquela aula, você tem que dar o jeito que você quer que a pessoa dê aquela aula. Isso é o processo, né? Então, você tem que desenhar isso muito bem. Você não vai conseguir delegar uma função para o seu funcionário se você não tem isso muito
muito bem definido. Então qual que é o problema? Você contratar um professor para trabalhar com você, sendo que você nem tem uma metodologia alinhada, sendo que você nem estruturou o seu negócio. Então por isso que são etapas, né? Antes de contratar, tem que ter uma metodologia bem definida, um modelo de negócio bem definido, os horários certinhos, um sistema de gestão, aplicativo de check-in, para depois lá na frente você conseguir contratar e delegar. Contrata, delega. O professor que você contratou e você delegou a função, ele não vai dar uma boa aula de início. A primeira aula que você deu na sua vida foi boa? Eu não sei você, mas a minha foi horrorosa. Então, você também tem que ter o tempo de maturação daquele professor se desenvolver. Ele vai dar uma aula, você delegou uma aula para aquele professor, ele vai dar uma aula ruim, você senta com aquele professor, dá um feedback. E faz de novo, faz de novo, faz de novo. Passa 2 anos, esse professor está dominando as suas aulas. Marcel, eu sou acadêmico, último ano, será que já sou apto a dar aula de funcional? Não, tem que ser formado. A não ser que tenha outro professor formado responsável na sua aula. Se você é estagiário, estudante, você vai dar uma aula independente do que for da área da educação física, né? Tem que ter um professor formado responsável por você e pela aula. Se você já é formado, aí não precisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a live número 17 do Projeto Sem Mais. Semana que vem estaremos aqui com mais conteúdos e com mais lives, tá? E segunda-feira eu tenho uma novidade pra vocês. Vou contar na segunda-feira só. Vocês vão ficar com curiosidade. Não vou falar agora. Segunda-feira eu falo, tá? Nos stories. Então, uma boa semana pra todo mundo e até semana que vem. Valeu, pessoal!